Tudo bem, meus amiguinhos do segundo ano? Que é o professor Tiago Souza, dando o seu olá oficial, para nós podermos dar continuidade nas nossas aulas de física, certo? Bom, nós vamos gastar essas duas aulas, a de hoje e da semana que vem, só para fechar as ideias de estudo dos gases, certo? Essas equações, o funcionamento, o comportamento de um gás, tudo isso vai ser importantíssimo para enunciarmos as leis da termodinâmica e assim terminarmos o nosso segundo bimestre e por que não dizer o primeiro semestre, certo? Então lancei alguns exercícios lá no Google Classroom, você só tem que resolvê-los, né? Colocar os cálculos no portfólio e, ah, e desenvolver essa revisão aí para nós. Tá ok? Bom, então vamos ao que interessa. O vídeo hoje vai ser curto, porque o trabalho de vocês mais é o de vocês. Olha o que diz a primeira lá no Google Classroom. Considere as afirmações abaixo sobre o comportamento térmico dos gases ideais e marque como verdadeiro ou falso. V, né, para verdadeiro e F para falso. Olha o que diz o primeiro aqui. Volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura inicial, quando aquecidos sob pressão constante, de modo a sofrer a mesma variação de temperatura, dilatam-se igualmente. Bom, o que você vai precisar fazer aqui? Considerar... imagina que você tem aqui, dentro do recipiente, um gás. Ele está dizendo que são volumes iguais de gases. Então, deixa eu colocar aqui. Imagina que esses dois, né? Esse tem volume V, o outro também tem volume V. Na mesma temperatura inicial. Então, se a temperatura aqui for T, no outro também vai ser T. Ele vai ser aquecido sob pressão constante. Então, já percebeu que tipo de transformação vai ser, né? Temos a isotérmica, temos a isométrica e a isobárica, certo? Então, você vai usar o pivot Povetov para os dois, tá? Para os dois. Veja qual foi a dilatação do gás que está no recipiente azul e veja qual foi a dilatação do gás no recipiente vermelho. Certo? Aqueles termos ali estão com a mesma letra, porque ele falou que é a mesma. Mas se der uma outra temperatura, você chama com outro índice, T1, TA, certo? Para perceber, para lá na frente comparar se as dilatações dos dois foi a mesma, se o volume final dos dois foi o mesmo. Pivot Povetov, tanto para o azul quanto para o vermelho. Vão sair duas equações. Compare o volume final de cada um, para saber se eles dilataram igual. Segunda, e dizer se é verdadeiro ou falso, né? Se ele dilatar diferente, coloca falso. Uma dada massa gasosa, quando mantida sob pressão constante, tem temperatura T e volume V diretamente proporcionais. Bom, uma dada massa gasosa sob pressão constante. Então já deu para perceber qual tipo de transformação vai ser. Agora você só tem que analisar o pivot Povetov para saber se temperatura é diretamente proporcional e se o volume também é diretamente proporcional, certo? Diretamente proporcional, o que significa? Significa que se um aumentar, o outro aumenta também. Os dois são diretamente proporcional. T aumentou, V aumentou e vice-versa. Se acontecer desse jeito, você pode jogar alguns valores para testar, para ver se vai aumentar ou não. E coloca verdadeiro ou falso. A última diz assim, volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Então aqui você vai precisar do Clapeyron, né? PV igual a nRT. Analise a equação e veja se para dois gases diferentes, certo? Então aplique duas vezes, cada um com sua pressão, cada um com seu volume. Bom, ele está dizendo que os volumes são iguais, a temperatura é igual, pressão é igual. O que acontece com as moléculas, ou o número de mols, né? Veja se eles vão dar um erro. Se quiser também jogar valores para saber,
é bom. A segunda diz assim: em um hospital, o oxigênio pressurizado é transportado por tubulações rígidas até determinado equipamento de ventilação mecânica. A pressão interna da tubulação é o dobro da pressão do ambiente, e quando o oxigênio sai para o inalador, ocorrem trocas de calor que mantêm a temperatura do gás constante. Então já viu qual é o tipo de transformação, né? Considerando o gás como ideal, assinale a alternativa que corresponde ao volume final V do gás ao sair do equipamento em relação ao volume V0 na tubulação. Então vai ser mais ou menos o seguinte, se eu posso ajudar vocês. Então eu tenho aqui, dentro da tubulação, o gás, ele tem um volume V0 e uma pressão que ele diz que é o dobro da pressão do ambiente. Quando ele sai aqui no inalador, ele vai ter um volume, que é esse que ele quer, um volume V, e aqui fora a pressão é do ambiente, certo? Use essas duas situações para o PVT Power e veja quanto é que deu esse V em relação, né, a V0. Essa daqui é teórica mesmo. A pressão P de um gás ideal contido no volume V, a temperatura absoluta T, é determinada pela equação de estado PV igual a RT, onde R é a constante dos gases ideais. Determine o número de moléculas existentes no volume V. Essa aqui é teórica, dá para perceber pela equação de PV igual a RT, certo? Essa equação já é a dica de quantas moléculas tem nesse volume V, certo? Cuidado com essa aqui, hein? Ela é mais simples do que você imagina. A última é a seguinte: uma massa constante de gás ideal sofre a transformação cíclica ABCD. Então, estava no A, foi para o B, para o C e voltou para o A. Representada no gráfico. Sabendo que a transformação CA é isotérmica, olha, C para A é isotérmica. Então, é a mesma temperatura. Ou seja, esse gráfico, dessa parte do gráfico, é uma isoterma, certo? Aquela linha. A respeito das variáveis de estado pressão P e temperatura T, é correto afirmar o quê? Então ele colocou várias opções. Será que a temperatura do ponto A é igual a 3 vezes a temperatura do ponto B? Aqui a única coisa que a gente sabe é que no ponto A ele tem um volume V0 e no ponto B e C tem um volume 3V0. Só isso que nós temos. Mas com isso dá para você tirar várias coisas. Então, temos outra coisa. Sabemos que a temperatura de A é igual à temperatura de C. As coisas que nós temos, deixa eu colocar aqui para você. Nós temos que o volume A é V0 e o volume de B é igual ao volume de C, que está na mesma reta, né? Que é igual a 3V0. E também temos que a temperatura no ponto A é igual à temperatura do ponto C, já que ele está numa isotérmica. Isso aqui nós temos. Mas é o suficiente, por exemplo, se você quer ver a primeira aqui, temperatura de A igual a 3 temperatura de B. Bom, pega o ponto A e pega o ponto B. E use PVT Power. Só isso. No caso, dá para perceber que ela é uma isobárica, né? Porque eles acabam na mesma pressão. Todos os dois pontos estão na mesma pressão. Então, você vai usar uma isobárica e ver se a temperatura de A é igual a 3 vezes a temperatura de B. Tá? É uma questão literal. Você não usa números, só letras. Beleza? Se não der, passa para a segunda. Pressão de B igual a 3 temperatura de C. Aí, nesse caso aí, ele está mexendo com B e com C. Então, você vai pegar o ponto B e o ponto C. Dá para perceber que é uma isométrica, porque ele está com o mesmo volume. Então, você joga PVT Power e veja como é que é a relação entre PB e PC. Se é mesmo, se PB é igual a 3 PC. E assim por diante. Tudo PVT Power, tá ok? Agora, eu quero que você faça uma questão no Google Classroom. Uma variação desse aqui. Essa questão é sua. O que eu quero de você aqui? Se considere que a temperatura de A
que no caso é mesmo de C, né? Igual a 7 Kelvin. Quanto é a temperatura de B? Certo? Eu quero que você faça essa estimativa. Não tem nada a ver com essa questão que nós estamos fazendo. É uma variação que eu quero que você coloque o cálculo no portfólio e a resposta no Google Classroom. Tá? Não tem nada a ver com essa questão. Eu estou utilizando essa questão para tirar esse conceito aqui. Pensando que ali é uma isotérmica, né? Então TA e TC é igual a 7 Kelvin. Quanto é lá em TB? Use a transformação que você achar interessante aí, a linha que você achar. Tá ok? Bom, a ideia era essa. Abraço para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.